O Centrão pressionou e Bolsonaro recuou e continuará recuando, não somente na decisão de fazer a CPI da Petrobras, mas em vários outros assuntos. Porque o PL realizou uma pesquisa interna e identificou que a derrota de Bolsonaro ela é inevitável se o presidente não mudar dois aspectos. Só que caso o Bolsonaro mude um aspecto do seu governo e também da campanha, isso vai afetar diretamente o núcleo duro do bolsonarismo, que envolve Carluccio. Não há saída para Bolsonaro, mesmo sem a CPI da Petro, a derrota ela é inevitável. Só que eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse recuo de Bolsonaro com relação à CPI da Petro? É covardia do presidente? E essas pressões do Centrão vão acabar implodindo de vez o núcleo do bolsonarismo? Deixe também o seu like e envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. Vamos começar com essas pesquisas internas que foram feitas pelo PL, o partido de Bolsonaro. Valdemar Costa Neto é um dos grandes integrantes do Centrão e ele é o dono do PL. E você sabe que os partidos fazem pesquisas internas, são divulgadas, pesquisas qualitativas, para identificar os rumos da campanha. E existem dois pontos que o Valdemar Costa Neto identificou do governo Bolsonaro que precisam ser aprimorados imediatamente, caso contrário, Bolsonaro será inevitavelmente derrotado. Se bem que o Bolsonaro já está derrotado, tanto que o próprio PL não vai destinar a maior parte do fundo eleitoral para a campanha de Bolsonaro, mas sim para a campanha dos deputados federais, porque é muito mais interessante na atual conjuntura política nacional. Já fiz vídeo, o link estará aqui no card para você acompanhar melhor tudo isso. Mas as pesquisas internas do PL mostraram que Bolsonaro vai perder caso ele não melhore a economia e não consiga o voto das mulheres. Porque hoje você sabe muito bem que Bolsonaro ele é rejeitado por todas as mulheres de todas as classes sociais. Desde a mais rica até a mais pobre, elas possuem um asco de Bolsonaro. E a campanha tem tentado fazer várias e várias publicidades, artifícios para poder reverter essa rejeição que o Bolsonaro tem do público feminino. Tentou colocar Michelle na campanha, mas Michelle não quis participar. O motivo nós não sabemos. Já fiz vídeo, o link tá aqui no card. E agora o Centrão quer colocar Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, como sendo a vice de Bolsonaro, no lugar do general Walter Braga Neto, que já desistiu praticamente de ser o vice. Também já fiz vídeo, o link tá aqui no card. O problema, pessoal, é que o núcleo mais duro do bolsonarismo olha para essa situação envolvendo o Centrão e a Tereza Cristina como uma tentativa do Centrão de aumentar os seus poderes dentro do governo Bolsonaro. E isso ativa completamente as paranoias do bolsonarismo, principalmente dos filhos de Bolsonaro, mais especificamente do Carluccio. E eu tô ficando paranoico também se você não se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. Todo o plano por parte de Bolsonaro, Carlos, principalmente, era que o vice de Bolsonaro fosse novamente um militar, como foi o general Hamilton Mourão em 2018, mas agora não vai ser mais o Mourão. E Bolsonaro queria colocar o Braga Neto, porque com um militar, o Bolsonaro acha que a chance dele sofrer um impeachment, um golpe, fica muito mais reduzida por conta de todo o histórico que nós temos referente ao golpe de 64. Então eles queriam colocar alguém que não fosse da política. Só que o Centrão pressionou o Bolsonaro e ele vai ter que engolir a seco Tereza Cristina. Nos bastidores, Bolsonaro trabalha com Damares Alves, mas não vai ser Damares Alves, vai ser Tereza Cristina, porque é alguém que está muito bem cotada com o agronegócio e os empresários. Agora, nós temos que ver se a própria Tereza Cristina vai topar, porque ela sabe que a campanha do Bolsonaro é uma campanha natimorta e ela está muito bem cotada para ser reconduzida ao Senado agora em 2022. E o Carluccio não quer que Tereza Cristina seja a vice do Bolsonaro, porque ele é alguém do Centrão. E aí o controle do governo, o controle da campanha fica com o Centrão. E Carluccio quer ter esse controle, vocês sabem disso. E ele fica alfinetando o Centrão, fica brigando com o Centrão por causa de poder, por causa de controle e de toda a paranoia. O Carluccio acha sim que o Centrão vai dar uma rasteira no Bolsonaro. Por isso que não está tolerando algumas coisas da campanha que são colocadas por parte do Centrão e do Flávio. Também tem vídeo, o link vai estar aqui no card para que você possa entender melhor toda essa situação. Então, quanto mais o Centrão pressiona Bolsonaro, quanto mais a tensão no Centrão aumenta, maior também fica a tensão por parte do Carluccio. A campanha não se conversa mais, a campanha está ruindo. E outra pressão do Centrão era referente à CPI da Petro, que o Bolsonaro vai recuar e não vai mais colocar na jogada. Claro, porque seria uma grande tolice Bolsonaro colocar na jogada a CPI da Petro. Como é uma tolice, se você não se inscrever no canal, então se inscreva imediatamente. Toda essa história da Petrobras, dos preços dos combustíveis, ela surge por conta do aumento da inflação.
Tá faltando comida na mesa do brasileiro. O diesel a R$7 na refinaria, aumentando o valor, a gasolina a 8, tudo isso encarece o transporte logístico, aumenta o preço dos alimentos e a população está passando fome. E o Lula tem sabido aproveitar disso nas suas campanhas publicitárias. E como eu falei no início do vídeo, pesquisas internas do PL apontam que a derrota de Bolsonaro ela é inevitável caso o presidente não reverta a situação econômica do país. Só que Bolsonaro não fez nada ao longo dos últimos 4 anos. O que ele fez para melhorar a infraestrutura do país e reduzir os preços dos alimentos? Nada. E todo mundo sabe, a não ser alguns amalucados lá que fazem a macroeconomia, a política microeconômica, perdão, do nosso país, que a inflação no Brasil não é uma inflação de consumo, porque o consumo das famílias cai e a inflação aumenta. É uma inflação baseada nos custos, porque o nosso país tem uma estrutura muito precária. E Bolsonaro não fez esses investimentos ao longo dos anos. Ele não fez nada, só ficou ocupando terceiros. E agora, às vésperas do pleito, não há nada que o Bolsonaro possa fazer a tempo de reverter a rejeição. Então ele joga a culpa em terceiros e quis criar esse factoide da CPI da Petrobras no final de semana para falar: opa, nós vamos investigar a Petro. Só que a oposição gostou também da ideia, porque, claro, iria mostrar todos os desmandos e os problemas do próprio governo, a incompetência do Bolsonaro seria um tiro no pé. E aí os aliados falaram assim: esquece história, isso é uma bobagem. Só que o Bolsonaro manteve essa história ao longo do final de semana, mesmo sabendo que o presidente da Petrobras iria renunciar. O texto que o Arthur Lira fez para a Folha de São Paulo foi um texto feito sabendo da renúncia do presidente da Petro. Mas tudo isso foi feito para mostrar a indignação do governo, para mostrar que o governo está lutando, toda aquela bobajaiada que o Bolsonaro precisa mostrar alguma coisa, porque ele não mostrou nada. Mas se você fala assim, por que o Arthur Lira então está embarcando nessa, sendo que ele sabe que o governo está fadado à derrota? Porque o Lira está muito associado a Bolsonaro. E as pesquisas internas do PL também mostraram que qualquer candidato em algumas regiões, principalmente no Nordeste e no estado de São Paulo, se ele sai com uma camiseta de apoio ao Bolsonaro, ou seja, ele se lasca, ele não consegue ter votos necessários. Então o Lira está com receio. E ele precisa mostrar que ele é bolsonarista, que está com o Bolsonaro, para conseguir pegar o voto bolsonarista em Alagoas. Ele precisa ser o representante do bolsonarismo em Alagoas. Caso contrário, ele pode ter uma dificuldade grande de ser reconduzido. Ele vai ser, mas não com a votação que ele espera. Então ele precisa assumir que ele é bolsonarista para pegar o voto bolsonarista em Alagoas. Por isso que o Arthur Lira peita a Petrobras juntamente com Bolsonaro e ataca a instituição. Só que todos esses ataques e a própria mudança da presidência da Petrobras não vão mudar a política de preços. E o próprio Bolsonaro não tem coragem para mudar essa política. E você tem que ter coragem de se inscrever no canal. Porque a política da Petrobras, ela segue a paridade do preço internacional. O que isso significa? À medida que o valor do barril de petróleo aumenta, o preço da Petrobras, da refinaria, também aumenta, o preço do combustível. Se o dólar aumenta, o preço também aumenta, porque os barris de petróleo são cotados em dólar. E o Bolsonaro foi mudando ao longo de todo esse período os presidentes da Petrobras na expectativa que eles fossem mudar o valor dos preços. A política de preço, só que isso não mudou. E ele sabia que não ia mudar. Porque se ele quisesse mudar, ele teria trabalhado ao longo dos anos para mudar. Só que ele não mudou. Na época do governo Lula, o preço nas refinarias do combustível era modificado artificialmente para conter a inflação. Você pode falar, essa foi uma política ruim que consumiu o caixa da Petro. Tudo bem. Mas existem outras políticas que o lucro da Petro pode ser utilizado para criar um fundo para subsidiar o combustível. Mas Bolsonaro não fez isso. Ele não preparou, ele nem deu atenção. Então, mesmo com o novo presidente, o problema vai continuar. O problema entre aspas, para o governo. E ele vai continuar atacando, vai continuar criando todos esses factoides para falar que a culpa não é dele. Quando a culpa é sim dele e a população já está cansada por conta dessa falta de trabalho do Bolsonaro e esses discursos vazios que não levam a absolutamente nada, a não ser ao aumento da pressão por parte do Centrão. Você vai ver que agora essa história de CPI da Petro nem vai mais sair do papel, tanto que a própria oposição já recuou. E eu não sei se seria tão interessante assim, a não ser o elemento de fustigação contra o governo, essa CPI da Petro. Porque isso iria, mais uma vez, ferir a imagem da companhia, que já
estava desgastada por conta dos episódios do Petrolão e toda aquela história toda. Isso fez com que a Petro perdesse seu valor e também por conta do caixa da empresa que acabou sendo consumido por causa da política de preços que foi adotada do governo Dilma e revogada durante o governo Michel Temer. Então assim, vendo tudo isso, não há tempo para Bolsonaro reverter a rejeição. Não há tempo, mesmo se ele colocar a CPI na jogada, passaria na televisão, durante a campanha, o período da campanha, as notícias sobre a CPI, como nós vimos que aconteceu com a CPI da pandemia, e as pressões do Centrão colocam Carluccio em rota de colisão com o Centrão, e vocês sabem que Carluccio, ele influencia demais o Bolsonaro. É um desespero, a pressão aumenta, Bolsonaro sabe que ele corre um sério risco de ser preso, e esse é o único objetivo que ele tem, fugir da cadeia. Mas cada vez que passa, parece que o plano fica mais difícil.